olha lá aquela árvore ali, em meio à minha plantação de uva. Que árvore é essa? Vou chegar mais perto para ver se ela dá algum fruto. Nossa, é uma figueira, uma árvore que dá figos, mas ela não tem nenhum fruto, só folhas. Que estranho, essa terra tão boa para dar frutos. Vou esperar um tempo para ver se ela dá algum fruto. E se passaram 3 anos? Hoje é dia de colher as uvas e elas estão cada dia mais bonitas. Já vejo daqui a figueira que não deu nenhum fruto até hoje. Eu vou lá ver se encontro alguma fruta hoje. Nenhum fruto! 3 anos que eu observo essa árvore e até hoje ela não deu nenhum fruto. Que árvore inútil! Servo! Pois não, senhor! Essa árvore não tem dado nenhum fruto. Tem 3 anos que venho aqui todos os dias ver se ela produz alguma coisa. E até hoje, nada de fruto. Corte essa árvore fora. Ela só está ocupando espaço na minha fazenda. Oh, meu senhor! Tenha paciência! Espere só mais um ano! Eu vou cavar em volta dela, colocar esterco para que ele fique mais forte. Mesmo assim, se ela não der nenhum fruto, aí cortamos ela. E aí, Samuca? Depois de 1 ano a árvore deu fruto? A gente não sabe, minha amiga. Mas essa história traz uma lição muito importante. Você consegue saber qual é? Eu vou tentar, tá bom? Mas eu acho que eu vou precisar da sua ajuda. Você me fala que precisamos dar bons frutos, não é? Que significa agir de uma forma que agrade a Deus. Isso mesmo! Aqueles que conhecem a Jesus dão bons frutos. Então as árvores são aquelas que conhecem a Jesus? Sim! A figueira representa as pessoas que conhecem a Jesus. O adubo é o alimento que Jesus dá para a gente crescer em conhecer Ele, que é a oração, a Bíblia. Tem pessoas que parecem que conhecem Jesus, mas não se alimentam do adubo que Jesus nos dá. Elas não oram, não vão à igreja, não leem a Bíblia. Essas pessoas são como a figueira que não dá fruto. E essas não conhecem a Jesus de verdade, por isso não dão fruto nenhum. Ah, Samuca, eu gosto tanto de conhecer mais a Jesus. Eu não entendo como algumas pessoas não gostam de orar e ler a Bíblia. Mas eu tenho uma dúvida. A gente sempre fala de frutos, mas quais são esses frutos que a gente deve dar? Esse assunto é bem longo, minha amiga. Na próxima semana eu conto pra você sobre ele, tudo bem? Tudo bem, Samuca. E para isso, você vai ter que ler durante a semana o versículo que está em Gálatas 5, 22 e 23. Pode deixar. Agora, vamos cavar em volta dessa árvore para podermos colocar o adubo? Vamos sim! E quando você cava, eu vou lá buscar o adubo, tá bom? Tá bom, combinado. Eu já volto. Nós vamos continuar a nossa série em Salmos, né? Nós estamos expondo vários Salmos. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 126. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no Salmo 126. Nós estamos usando a versão NVI. Se você não tiver a versão NVI, não tem problema. Ou se você quiser acompanhar, nós também iremos projetar ali o Salmo 126. Diz assim a palavra de Deus:
Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até as outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Até aí. Senhor, nós, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti. Pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para nós nessa manhã. Fala conosco, Senhor. Revela-te a nós, Pai, que nós possamos sair daqui transformados pela revelação da Tua palavra, Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse também é um salmo de romagem. Alguns cultos atrás, nós já compartilhamos alguns dos salmos de romagem. Se você quiser ver outras ministrações, você pode acessar o canal oficial da igreja, e lá nós temos outras ministrações, né? Todos estão disponíveis lá. Esse também é um salmo de romagem, ou então um salmo chamado de salmo de peregrinação, salmo de degraus. Todos esses nomes são usados para esses salmos de romagem. Esses salmos, eles eram entoados, eles eram cantados, né? São canções que o povo entoava enquanto ia para Jerusalém, para o templo, para o Monte Sião, onde o templo de Deus estava localizado, para ali adorar a Deus. Ao todo são 15 cânticos, eles começam no Salmo 120 e vão até o Salmo 134. Entendendo isso, vamos agora para o nosso texto. Alguns estudiosos dividem esse salmo em 3 partes, do verso 1 ao 3, depois o verso 4 e por fim o verso 5 e 6. Vamos ver então, versos do 1 ao 3. O salmista ali vai fazer uma lembrança dos livramentos que Deus havia dado ao povo e vai convocar o povo, incentivar o povo a se lembrar dessas bênçãos que foram alcançadas. O verso 1 diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Aqui nós temos uma referência ao retorno dos judeus do cativeiro babilônico. Se você se lembra da história, o povo de Deus foi atacado pelo Império Babilônico e foi conquistado pelo Império Babilônico. Foi levado como cativo para a Babilônia. A maioria dos judeus foram levados cativos para lá. E lá eles ficaram como escravos, né, em exílio durante 70 anos. Depois de 70 anos, pela graça e a misericórdia de Deus, Deus levanta um rei que permite que o povo volte para Jerusalém e reconstrua os muros, reconstrua o templo e reconstrua a cidade. Então o salmista aqui está trazendo a memória do povo. Lembra quando nós éramos escravos? Quando o nosso povo era escravo lá na Babilônia? E Deus nos trouxe de volta para a nossa terra? Não era como um sonho para nós? Algo inimaginável para a gente? Lembra-se disso. Lembra-se desse passado glorioso. Pensa comigo, o povo estava escravo, estava cativo na Babilônia. Outros deuses, outra língua, outra cultura, outra nação. E eles eram escravos, submissos. Então Deus os tira de lá e os leva de volta para a sua terra. Eles voltam para a sua língua, para a sua terra, para o seu povo, para o seu Deus e para a sua cultura. E aí o salmista diz: foi como um sonho para nós isso. Foi como um sonho. E qual foi o resultado disso? O verso 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até as outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Aqui nós temos 2 consequências do resultado do que Deus fez por eles, do resultado dessa lembrança daquilo que Deus fez. A parte A do verso diz que a boca deles encheu-se de riso e a língua de cânticos de alegria. A alegria estava não só estampada no rosto deles,
enquanto eles sorriam porque Deus os havia restaurado, mas ela também transbordava pela boca deles. Eles cantavam canções de alegria por aquilo que Deus havia feito. Havia no povo de Deus alegria e adoração, o que é diferente de tristeza e murmuração. E a parte B do verso diz o seguinte, que as outras nações diziam sobre as coisas grandiosas que Deus havia feito no meio deles. Ou seja, resultou em testemunho para os de fora, para as outras nações. Aqueles que não serviam a esse Deus, aqueles que não faziam parte do povo escolhido, dos judeus, eles não só viram como Deus havia feito maravilhas no meio do povo de Deus, como também testemunharam isso. Deus foi exaltado dentro e fora. Deus foi exaltado dentro do povo, no meio da comunidade, através de alegria e cânticos, mas também foi exaltado fora, no meio dos pagãos. Eles reconheceram que Deus havia feito grandes coisas por eles. Continuando o verso 3 diz: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles reforçaram o testemunho que o povo de fora havia dado. O povo falou: nossa, o Deus de vocês fez coisas grandiosas. E eles falaram: sim, foi Deus quem fez isso. Deus fez coisas grandiosas. E essa alegria que vocês estão vendo nos nossos lábios e nas nossas faces é o reconhecimento do que Deus fez por nós. Realmente é Deus quem fez isso. Agora nós chegamos no verso 4. E aí no verso 4 o tom muda. A conversa muda agora no verso 4. Da lembrança de um passado glorioso do que Deus havia feito quando Deus os havia restaurado do cativeiro durante 70 anos, o salmista passa agora para uma petição. O salmista faz um pedido para Deus no presente, para aquele momento. Ele diz para Deus: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. A região citada aqui, que é o leito dos ribeiros no deserto, é a região do Negueb. É uma região que era inóspita, era uma região seca, era um deserto, ou seja, um lugar sem vida, um lugar onde não havia vida. Essa imagem que ele evoca para a mente do povo é uma imagem que traz assim: sabe a região do Negueb? Ali a gente não vê vida. Mas de tempo em tempo, Deus mandava chuvas sazonais, de tempo em tempo, para que os ribeiros fossem regados, para que os rios naquela região enchessem de água, e então florescesse, e o povo pudesse sobreviver com as chuvas que havia ali. Encontrar qualquer vestígio de água no deserto, irmãos, é como encontrar a própria vida. Eu não sei se você já viu algum filme ou então algum seriado, quando alguém está caminhando no deserto, A pessoa está quase morrendo, ela está desfalecida. Para todo lugar que ela olha é só areia, aquele calor escaldante, e ela está lá, quase morrendo, não vê água e nada. Quando de repente ela olha, e aí ela enxerga um oásis, um pequeno manancial de águas. Então ela tira forças da onde ela não tem e sai correndo em direção àquele oásis e dá aquela ponta no oásis e começa a tomar aquela água e falar: isso me trouxe vida porque eu estava prestes a morrer. É isso que eu precisava, dessa água. É essa imagem que o salmista traz para o povo. É desse manancial no deserto que o salmista traz para o povo. E ele diz: Deus, restaura-nos, assim como o Senhor restaura o deserto quando o Senhor manda chuva. O Senhor traz vida para o deserto, traz vida para nós, Senhor. É sobre essa petição que o salmista diz. E por fim, os últimos 2 versículos, o salmista mais uma vez muda o tom, e agora ele aponta para o futuro. Ele diz, verso 5: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão.
aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O salmista que celebra não somente a volta do povo do exílio, ele não somente pede uma restauração para o tempo presente, mas ele olha para o futuro e diz para o povo: existe uma esperança para nós no futuro. Deus já nos restaurou do exílio, e nós vivemos como se fosse um sonho, era algo inimaginável para a gente, nós éramos escravos. Mas o salmista sabia que as lutas ainda existiam, eles estavam longe de viver a plenitude. Então ele fala: olha para o futuro. Nós estamos semeando com lágrimas, mas nós vamos colher com alegria. Nós estamos lançando as nossas sementes com tristeza e choro, mas nós vamos colher com júbilo. Ele olha para uma promessa, ele olha para algo que Deus vai fazer no futuro para eles. Porque quem planta já não colhe no outro dia. Quem semeia não colhe no outro dia. Naquela época, nós estamos falando de um povo que vivia da agricultura. Então o plantio para eles era algo muito claro. Quando o salmista traz essa questão de plantar e colher, para eles era algo muito lúcido na mente deles. Quando você trabalha o seu mês inteiro, você sabe, você está trabalhando, mas você recebe só no final do seu mês. Você não trabalha um dia e já recebe os 30 dias no outro dia. Quando eles plantavam, eles tinham que arar a terra, preparar a terra, plantar a semente, aguar a terra, esperar as chuvas, para colher depois. É algo futuro. Existe uma promessa aqui. Existe uma promessa de Deus para o povo. O que nós podemos aprender então com o texto de forma bem resumida? O salmista, ele traz 3 pontos nesse texto. Primeiro, ele os lembra das bênçãos do passado, do livramento que Deus havia dado a eles. Segundo, ele faz uma súplica para a condição presente do povo, porque ele sabia que o povo ainda passava por lutas e tribulações. E terceiro, ele olha com esperança para o futuro. Ele olha com esperança na promessa de um futuro de júbilo e glória. Quais são as aplicações que nós podemos trazer diante disso? A primeira coisa que eu gostaria de te incentivar nessa manhã e de te dizer é: lembre-se da bondade de Deus no passado. O nosso ponto de partida aqui deve ser esse. Você se lembra quando você estava no cativeiro? Não no cativeiro dos babilônicos, mas no cativeiro do próprio diabo. Você se lembra quando você era um escravo do diabo e servia ao diabo e era submisso a ele? Você se lembra de onde Deus te tirou? Do lamaçal de pecado que você vivia, da rebelião que você vivia contra Deus? Você se lembra do tamanho da sua dívida para com um Deus que é santo e justo? Uma dívida impagável. Você se lembra da sua conversão? Do dia que Deus te chamou? Que alegria, né? Vivemos como se fosse um sonho, quando entendemos o quão pecador nós somos e o quão gracioso Deus é por nos salvar. Vivemos como num sonho, quando a dívida foi paga e o fardo saiu das nossas costas e nós fomos religados com Deus. Nós precisamos, irmãos, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O quão bom Deus tem sido para conosco. O quão bom Deus tem sido para conosco em todo o tempo.
Estamos há 1 ano enfrentando uma pandemia. Qual foi o dia que faltou um prato de comida na sua mesa? Qual foi o dia que faltou uma roupa para você vestir? Talvez você enfrentou o Covid, assim como eu enfrentei o Covid. Mas qual foi o dia desse enfrentamento que Deus não estava do seu lado? Te segurando pelas mãos e dizendo: eu estou aqui, eu sou o seu Deus, eu cuido de você. Lembre-se do quão bom Deus tem sido para conosco. Deus nos livrou da escravidão do pecado e nos trouxe para o reino dele, nos colocou como filhos adotivos. Agora nós fazemos parte da família do próprio Deus, e isso é como se fosse um sonho para nós. Nós não merecíamos isso. Encha a sua mente com a esperança, encha a sua mente com o cuidado de Deus para com sua vida, desde que você nasceu até hoje. Quantos livramentos Deus já não te deu? Quantas vezes Deus já não te supriu? Quantas vezes Deus já não cuidou de você? Nós temos que tomar cuidado com o que nós temos colocado nas nossas mentes. Filipenses 4:8 vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Que nós possamos encher as nossas mentes com as coisas do alto. Se nós fizermos um exercício rápido, agora, nesse momento, e tentarmos trazer as nossas memórias, nós vamos nos lembrar de inúmeras bênçãos de Deus para conosco. Inúmeras bênçãos de Deus derramadas sobre a nossa vida, como Ele tem nos sustentado, como Ele tem nos guardado. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de encher o nosso coração de júbilo, as nossas faces com sorrisos, e nós entoarmos canções ao nosso Deus. Guarde isso, meu irmão, minha irmã. As lembranças de experiências passadas com Deus reforçam a nossa fé. Reforçam a nossa fé. Lembre-se da bondade de Deus e da fidelidade de Deus. Ele tem cuidado de você e Ele tem cuidado de mim. A segunda aplicação que eu gostaria de trazer para nós essa manhã é: clame a Deus pela situação no presente. O que nós estamos vivendo em comum hoje, eu e você? A pandemia. Isso é algo que, de uma forma geral, afetou a todos nós. Me afetou como indivíduo, te afetou como indivíduo e nos afetou como sociedade. Todos nós estamos sendo afetados agora por conta da pandemia. O que nós devemos fazer? Nós devemos clamar por restauração. Nós devemos clamar a Deus: Senhor, restaura-nos. Restaura a nossa sorte. Nós devemos colocar a nossa cara no pó e pedir para Deus: tem misericórdia de nós, Senhor. O tempo presente que nós estamos vivendo não é um tempo fácil. Assim como Deus enviava chuvas e enviava as águas para banhar o deserto, para molhar o deserto e trazia vida e esperança, assim Deus pode fazer por nós hoje. Deus pode encher o nosso coração árido, encher o nosso coração que está seco como um deserto e transformá-lo em mananciais, em oásis. Deus pode mudar os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos temores e trazer aos nossos corações esperança, paz, apesar das lutas que temos enfrentado. O que nós temos que fazer é clamar a Deus: Senhor,
Derrame abundante bênção no nosso coração. Derrame abundante misericórdia sobre nós. Derrame graça. Enche o nosso coração de júbilo, apesar do que estamos vivendo. Meu irmão e minha irmã, levemos diante de Deus as nossas petições. Levemos diante de Deus as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos medos. Nada é difícil demais para Deus, nada, nada. Assim como o salmista clamava com confiança: Senhor, restaura-nos. Que nós possamos também fazer isso no tempo hoje. Senhor, restaura-nos. Intervenha na nossa situação, Senhor, tenha misericórdia. E a terceira e última aplicação que eu gostaria de trazer para nós é a que possamos ter uma esperança. Tenhamos esperança. Não se esqueça, meu irmão e minha irmã, nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos só de passagem aqui. E a Bíblia diz que a vida é um sopro. Nós somos como um viajante passando aqui por essa terra. Nós estamos atravessando um deserto. Estamos indo rumo à nova pátria celestial. É para lá que nós vamos. Não há mal que dure para sempre. Essa pandemia não vai durar para sempre. Ela vai passar. Ela não vai durar para sempre. Lembre-se que a história ela já está traçada. A história tem um começo, tem um meio e vai ter um fim. Deus já traçou a história da humanidade. Vai ter um fim. Nós estamos caminhando para um fim. E esse fim vai ser glorioso para aqueles que têm Cristo, para aqueles que creram em Cristo. A nossa caminhada cristã, ela é regada de muitas lágrimas. A nossa caminhada cristã, ela é regada de choros. Ela é regada de tribulações, de enfrentamentos. Se alguma vez você ouviu alguém que se diz ministro do Evangelho te dizer que a caminhada cristã é um mar de rosas, eu sinto muito em te contrariar nessa manhã, mas não é. A vida cristã é uma vida de lutas, de enfrentamentos, de tribulações. Mas o próprio Cristo nos diz: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. A vida cristã é regada de lágrimas, a começar quando nós entendemos a nossa situação pecaminosa. Vocês se lembram do Sermão do Monte, Mateus 5,4, quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando nós choramos e entendemos a nossa própria miséria, o nosso próprio pecado, então a nossa caminhada de choro e lamento já começa ali. Há um tempo atrás eu estava conversando com um irmão muito querido e a gente estava falando sobre a caminhada cristã. E ele estava me dizendo sobre o quão difícil é essa caminhada cristã. E aí a gente estava conversando e falando sobre a caminhada cristã. Ela não é só de altos. Ela é altos e baixos. Alguns momentos da nossa caminhada cristã a gente vai estar animado para vir à igreja, para ler a Bíblia, para orar, mas em outros momentos não. Em outros momentos a gente vai estar desanimado. E o que eu falei para ele é: meu irmão, não importa se no nosso tempo, na nossa caminhada cristã, nós estamos no nosso melhor, na nossa melhor fase ou na nossa pior fase. O importante é prosseguir. Vai ter vez que você vai estar correndo. Vai ter vez que você vai estar caminhando. Vai ter vez que você vai estar rastejando. O importante é continuar. O importante é não parar, é não retroceder. A vida cristã é regada com lágrimas. Nós semeamos com lágrimas. O
que nós temos que lembrar é que Deus, Ele não está alheio às nossas situações. Se não houvesse um semear com lágrimas, não haveria uma colheita com alegria. E Deus nos disse, nos versos 5 e 6, você colherá com alegria. Não é um talvez. Ele diz, você vai colher com alegria. Já está dito. E foi Deus quem disse. Ele disse e ponto. Vai acontecer. Quando? No tempo oportuno. No tempo que Ele já decidiu. O que nós temos que fazer é permanecer firmes e orando assim, Senhor, nos dê graça para que a gente permaneça firme. Sabemos que vamos colher com júbilo, sabemos. Mas nos mantenha firme enquanto nós estamos semeando com lágrimas. Eu gostaria de citar uma frase do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que disse o seguinte: o Senhor, que é o único que nos traz de volta do cativeiro, nada faz pela metade. Aqueles aos quais Ele salva do inferno, Ele conduz ao céu. Que promessa! Que possamos encontrar forças nessas promessas, meus irmãos. Nós vamos colher com alegria. Esperemos em Deus, confiemos em Suas promessas, nós vamos colher com alegria. Um dia, meus irmãos, tudo será restaurado de forma perfeita, de forma sublime. E esse é o nosso consolo. Essa é a nossa esperança. Como foi cantado aqui nos louvores, como Lucas ministrou aqui no começo. Essa é a nossa esperança. E eu gostaria de finalizar essa palavra citando as palavras de Deus que estão registradas em Apocalipse 21. Diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Vamos orar?